Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para aprender do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, a vida daquelas pessoas que estão próximas a você. Você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor para trazer palavras de consolo, de amor, palavras que edificam e que possamos juntos, como igreja, caminhar de acordo com um padrão que o Senhor mesmo estabeleceu, sabendo que esse padrão traz para nós vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, agradecemos pelo teu amor por nós, amor esse que levou o seu próprio Filho a morrer na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, para tirar a culpa sobre nós e nos dar uma vida nova, uma vida abundante, ó Deus, uma vida guiada e protegida por Ti. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração, cada pessoa, cada vida, e queremos entregar nas Tuas mãos os nossos pedidos de oração, os nossos agradecimentos, reconhecendo que a nossa vida é do Senhor. Recebe, ó Deus, esse culto que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos aqui estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Nesse momento, Paulo está falando aos jovens, falando ao jovem Tito, que deveria retransmitir essa palavra aos jovens da ilha de Creta, onde o nosso pastor se encontrava naquele momento. Sabemos que Paulo já havia passado por essa ilha, realizado um trabalho, e depois ele envia a esse local, a essa igreja, o jovem Tito, para que ele pudesse dar andamento às coisas que já foram colocadas para aquela igreja. De modo semelhante, nós temos o jovem Timóteo, que é colocado em Éfeso por Paulo para que pudesse dar andamento ali ao trabalho que tinha sido preparado pelo apóstolo e também por outros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem, nesse momento, Paulo traz diversas orientações a Tito. E uma delas é que ele exortasse os jovens a que fossem criteriosos. Na carta nós vemos várias situações que exigiam, não só dos jovens, mas de toda a igreja, especialmente da liderança, critérios, como o ensino errado, como a inserção de falsos mestres ali na igreja, como uma visão distorcida acerca da autoridade, uma visão possivelmente distorcida acerca da salvação. Até talvez por isso Paulo fale muito sobre salvação nessa carta a Tito, mostrando a importância que ela tinha no meio da igreja e como um fator motivador à evangelização. Então eram muitos desafios que estavam acontecendo naquela igreja, e Paulo então fala ao jovem Tito para que ele pudesse exortar, trazer conselhos aos diversos tipos de pessoas sobre as mais variadas questões, porque esses desafios podiam fazer com que essas pessoas esmorecessem na fé ou agissem de acordo com seus próprios pensamentos, emoções, no calor do momento. E Paulo então fala para o jovem para que ele fosse uma pessoa criteriosa. Essa palavra também pode ser traduzida como uma pessoa controlada, que tem domínio de si mesma, que age de acordo com os critérios que estabeleceu. Percebemos também em outras passagens bíblicas essa mesma ideia sendo colocada, como Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: Não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. E em 1 Pedro 4, 7 diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo.
Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Nós somos chamados, convocados a ter um pensamento correto sobre nós mesmos, ou seja, um pensamento que se estabelece por critérios. Critérios que vêm do alto. E de acordo com esses critérios, eu vou ter uma definição sobre o mundo à minha volta, sobre a reação que eu tenho que ter a esses desafios e uma reação a mim mesmo, né? Como eu devo pensar sobre mim, que não seja algo além ou aquém, mas que seja algo pautado na palavra de Deus. E 1 Pedro nos convoca também a esse ser criterioso, a um agir sóbrio, a um agir sobre domínio, com domínio sobre a situação. Como eu já disse, a carta a Tito, com os conselhos dados por Paulo, evidenciam diversas situações complicadas que estavam acontecendo ali no meio da igreja. Situações essas que podiam ser resolvidas de uma maneira completamente errada, se fossem pensadas no calor do momento, no calor das emoções, das paixões, das inclinações, das amizades, e isso poderia conduzir a uma atitude errada. E por isso Paulo ele convoca os jovens, e lógico, a todas as pessoas que amam o Senhor Jesus e entregaram a sua vida a Ele, a terem um comportamento, a terem uma atitude pautada em critérios, a serem pessoas controladas, a serem pessoas que não são instigadas pelas situações e reagem de qualquer forma porque perdem o controle. E é muito fácil nós perdermos o controle, né? Se você parar para pensar, na semana passada, em situações em que você perdeu o controle, seja na família, seja no trabalho, seja com um amigo, com um filho, com uma filha, nós constantemente somos desafiados a perdermos o controle das coisas, porque deixamos de enxergar o projeto de Deus e queremos uma solução rápida para as situações, queremos aplacar a nossa raiva, queremos nos sentir justiçados e por isso praticamos a justiça própria. Enfim, são muitas coisas que nos acontecem e com certeza você pode pensar em diversas situações que acontecem com você, não é? Não somente acontecem na igreja, mas acontecem na nossa vida. E Paulo então nos convoca, assim como convocou o próprio jovem Tito, convocou os próprios jovens e, com certeza, toda a igreja, e também nos chama a ter uma atitude pensada, uma atitude baseada em critérios. E para que nós tenhamos essa atitude baseada em critérios, precisamos estar cheios da palavra de Deus. Precisamos buscar o Senhor, precisamos orar, precisamos conversar com pessoas que amam a Deus, precisamos nos encontrar com pessoas que edificam as nossas vidas para que possamos colocar para fora aquilo que precisamos e ao mesmo tempo receber aquilo que vem da palavra de Deus. Ou seja, o critério é a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Agora, como vamos agir de acordo com a palavra de Deus? Se estivermos cheios do Senhor, o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. E assim, nos nossos desafios, nós vamos parar, pensar, orar e assim tomar uma atitude. E com certeza, com essa atitude, nós vamos glorificar e honrar o nome do nosso Deus. Os jovens ali daquela ilha de Creta, eles foram chamados a ter uma atitude diferente diante de pessoas que traziam ensinos errados, diante de pessoas que não lidavam com as autoridades da forma correta, diante de pessoas que não sabiam ou não entendiam o que era a salvação no Senhor Jesus. Aqueles jovens, eles estavam ali sendo instigados por pessoas que diziam coisas diferentes, pessoas que pensavam coisas diferentes, pessoas que motivavam as pessoas a agirem de acordo com os seus próprios pensamentos. Mas
Paulo vem trazendo uma mensagem a esses jovens: sejam criteriosos. E o critério é a palavra de Deus. Ela é o cerne, precisamos buscá-la, precisamos amá-la, precisamos investir tempo nela. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te ajudar nos desafios diários que você tem, a andar de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida. Eu quero dizer que eles não estão distantes de você, porque o Senhor sempre nos estende a mão para que possamos caminhar da forma como agrada a Ele. Às vezes, nas situações, passamos por dificuldades, tristezas, lamentamos, mas sabemos e cremos que o propósito de Deus para nós sempre visará o bem, sempre visará a vida em abundância. E por isso precisamos confiar no Senhor, confiar no Deus Todo-Poderoso que nos salvou, que perdoou os nossos pecados e que com certeza nos conduzirá de glória em glória. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã.